Amém? Livro de Êxodo, capítulo 17 e versículo 12. Todos acharam? Amém. Vamos lá, de novo. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela sentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro, e assim ficaram as mãos firmes até a pôr do sol. Pai, eu louvo e glorifico o Senhor por essa noite gloriosa, pela maravilha do teu poder e pelo poder da tua palavra, Senhor. E nessa noite, Senhor, que o Senhor venha falar o nosso coração segundo o teu querer, segundo a tua vontade, ó Pai. Assim como o Senhor manifestou a tua presença, desde abrindo o culto, meu Pai, o louvor e a homenagem, que a tua palavra continue falando no nosso coração. E a igreja diga, possa sentar e exalte o nome de Jesus e também glorifica Ele com as palmas. Preste atenção, amém? Não deixe ninguém do seu lado tirar sua atenção, não converse, amém? Nós vamos concentrar o pregador para nós sermos breves aqui nessa noite. Na verdade, a mensagem vai ser um pouco de reflexão. A pastora Fátima, como o nosso irmão Igor citou sobre a reunião, ela falou duas coisas que mexeu muito comigo. Inclusive, uma das coisas, eu até perguntei ela pelo zap, mas acredito que ela não visualizou, que era muita informação. Mas por incrível que pareça, eu sonhei com a resposta. E o Senhor me deu a resposta. E o outro que ela falou que por esses dias, muito ontem mesmo eu estava citando sobre isso, os irmãos vão lembrar, porque na mensagem nós vamos falar, nem que fosse paralelo ou pincelando. Nós vemos uma passagem aqui que a Bíblia nos fala sobre a primeira batalha que Israel enfrenta. A Bíblia fala, quando você lê aqui todo o texto do seu contexto, a Bíblia fala que Israel estava lutando contra os amalequitas. Lembrando, para quem esqueceu, Amalequita é do descendentes de Amaleque, ou o neto de Esaú, e você sabe que Esaú é irmão de Jacó. Foi o primeiro inimigo que levantou contra Israel, porque não aceitava sobre a promessa que caíra sobre a descendência de Isaac e Jacó, de Jacó assim por diante, sendo que para eles Esaú que tinha que receber toda a primogenitura por ser mais velho, e eles não aceitaram essa herança ter caído para os seus irmãos de sangue. Por isso levantaram ele contra os inimigos, sendo o inimigo de Israel, e se tornou os primeiros e os grandes inimigos até os últimos tempos, até os tempos de hoje. E a Bíblia fala que houve ali uma batalha. Quando eles levantaram, a Bíblia diz que o povo desceu para o vale para guerrear. E Moisés subiu para o monte interceder. Irmãos, meu povo, já estou todo arrepiado, porque é um detalhe que os senhores gostam. O povo desce para guerrear. No vale, Josué lutava com todas as forças com o povo. No vale, Josué levantava com o povo a sua espada e o seu escudo para guerrear. Porém, no monte, Moisés orava com toda a sua fé. Enquanto Israel estava lá guerreando, pastor Elaine, Moisés estava intercedendo. Porém, há um detalhe, e esse detalhe é entre a promessa e a vitória, entre a fé e a batalha, existia um detalhe bem silencioso, chamado tempo. E o que é o tempo aqui nessa batalha? O tempo é o que pesa, o tempo cansa, o tempo fadiga, o tempo prova a quem tem que sustentar até o fim. E esse tempo caiu sobre Moisés. E durante a batalha, Israel começa a perder a guerra. Não por falta de soldado, escute. Não por falta de soldado. Não por causa do pecado. Israel começa a perder uma batalha não por causa da desobediência, porque ele estava convicto, obedecendo a Deus. Israel começa a perder uma batalha por causa do cansaço do altar. Israel começa a perder uma batalha porque as mãos desceram. Meu corpo está todo arrepiado. Porque aqui criou um padrão: se as mãos sobem, Israel vence, e se as mãos descem, Israel perde. As mãos desciam não por causa de incredulidade. As mãos desciam não porque a fé tinha apagado.
As mãos desciam por causa da humanidade, porque apareceu uma palavra chamada cansaço. Quero falar algo. Os líderes grandes também cansam. Até os ungidos se sente o peso da missão. Porém, dentro dessa circunstância, pastor, Deus não levantou um novo Moisés. Dentro dessa circunstância, Deus não substituiu o líder. Porém, dentro dessa circunstância, Deus levantou alguém que entendeu que sustentar a mão cansada é tão espiritual quanto levantar a mão em oração. Eu vou repetir, levantou uma pessoa que entendeu, eu ajudar o outro com a mão erguida vai valer mais do que eu levantar minhas mãos em oração. Sabe por quê? Porque ele entendeu, este homem que dentro de uma batalha, antes dela se tornar física, primeiro ela começa no espiritual. Nós vemos, citamos dois homens, um é Arão, você conhece a história de Arão. Iniciou dentro da caminhada de Moisés até um certo tempo. Porém, eu quero citar um outro homem que a história, a Bíblia não fala sobre um. Se eu chegasse e falasse de Arão é fácil, mas eu quero falar um homem que não tem título. O homem que não tem o seu nome conhecido porque ele apareceu agora na história. O homem que não tinha posição diante do povo. O homem que não sabia empunhar uma espada, por isso decidiu subir. O homem que não sabia levantar o escudo, mas entendeu que a batalha era espiritual, precisava sustentar quem tinha autoridade espiritual. Entende que o espiritual não corre para o campo da batalha, quem é espiritual corre para o campo do altar. Ele olhou para o alto e para o baixo, e ele viu que a minha presença estando do lado, quem é referência, vai ser muito mais do que meu nome aparecer de vitória numa guerra. Percebe que o resultado não estava na espada, mas estava na mão de quem precisa estar continuando levantado. Se você não sabe o que é proteção espiritual, comece a buscar. Você não sabe o que é cobertura espiritual, comece a pesquisar. Ou ele não desce no vale, ele sobe. Posiciona sentado sobre uma pedra num lugar bem desconfortável, que ninguém queria ocupar. Um lugar desconfortável que ninguém queria ficar, pastor. Usando o seu corpo para sustentar a mão que está no altar. Permaneceu segurando o peso, sabendo que segurando o peso eu vou ajudar o povo a manter-se de pé. E ele se posicionou do lado de Moisés. Sentou na pedra. E ali ele conseguiu, com o seu corpo, firmar os braços de Moisés. Sabe o que eu vejo nessa noite? E vou ser muito breve. O Senhor nos ensina uma verdade: a vitória de muitos depende da fidelidade de poucos. Você sabe que o Senhor está te ensinando essa noite? Que muito da sua vitória vai depender daquele que não tem nome, daquele que não sobe no altar, daquele que não pega microfone, daquele que não pega bateria, aquele que não pega violão, aquele que não canta, aquele que não prega, aquele que não profetiza, mas pode olhar que 3 horas da manhã está lá: Deus, sustenta a nossa liderança, sustenta os nossos levitas, sustenta o nosso pregador. De repente você não sabe, mas 3 horas da manhã está lá intercedendo, e o inimigo não tocou. Sabe por quê? Porque esses que Deus levantou para erguer o braço daqueles que estão de frente de batalha. Porque o maior, às vezes, os atos de fé não é simplesmente levantar a mão, é sustentar as mãos que não conseguem ficar levantadas sozinhas. Porque a frase foi essa: se fosse outrora eu conseguiria, mas hoje eu estou cansado. Hoje eu não posso fazer mais aquilo que eu fazia sozinho. Nem todas as vitórias nascem na minha frente. Alguns vai nascer de apoio de gente silenciosa. Deus não levantou outro líder, Deus levantou um sustentador. E esse ano de 2026, Deus levanta sustentadores na obra, na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, na liderança, no altar, no nosso trabalho. E Deus levanta sustentadores
sustentadores. Não falou, não liderou, ele não apareceu, mas foi essencial porque sem ele não teria vitória. Sem ele a batalha estaria perdida. Ele não precisava ser visto, ele precisava ser fiel. Ele não precisava de palco, ele só queria resultado. Não precisa preocupar com o meu nome, eu quero ver o resultado dessa batalha. Não precisa preocupar com colocar meu nome, eu quero ver o resultado do mundo. Não precisa preocupar, eu quero ver almas, eu quero ver curas, eu quero ver libertação, eu quero ver transformação. Não preocupe, porque não vale o meu nome, mas vale o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Que eu diminua e que ele cresça. Quem é um não disputa a posição com Moisés. Quem é um não tenta tomar o lugar de Arão. Como eu falei, repito, não precisa de microfone e nem posição, precisa de sustentar. Sustentar, 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 sustentar. Ele diz: eu estou aqui, você precisa, eu estou aqui. Eu estou no campo e estou intercedendo. Eu estou lendo, mas eu estou clamando. Eu estou lendo, estou consagrando. Não precisa não, meu negócio não é pregar, meu negócio não é entregar regação. É sustentar a obra, é sustentar o evangelho, é sustentar a igreja, é sustentar os pastores, é sustentar a liderança. Esse é o que Deus está e vai levantar no nosso meio. A Bíblia diz que ele estava lá. Nem na história final aparece o nome dele, mas ele estava lá. Nem nos cânticos de Moisés, o Moisés cita ele, mas ele estava lá. Só que quem viu ele não foi o homem, foi o céu. Quem chamou não foi o homem, foi Deus. Mas ele estava lá. E o texto diz assim, ó: e assim ficaram firmes até o pôr do sol. Ficaram firmes até finalizar o dia. Ficaram firmes, pois o não sustenta por um momento, ele sustenta até a batalha acabar. Se está cansado, eu também sou, e vão se virar até o final. Pesou aqui também, mas vamos se virar até o final. Porque se eu tirar o meu corpo fora, o teu braço abaixa e a batalha se perde. Negocia com a sua fraqueza e guerreia um pouco mais. Negocia com o seu desânimo e luta um pouco mais. Negocia com a sua angústia e segura um pouco mais. Negocia com o teu problema e enfrenta um pouco mais. Mas não sai debaixo dos braços que está sustentando. Sabe por quê? Porque se o braço fraquejar, toda Israel ou toda a igreja perecerá. Negocie e resolve o momento até o pôr do sol. Por quê? Porque a batalha vai passar e a vitória está chegando. Porque não é quem começa que vence, mas é aquele que sustenta até o fim. Não é aquele que está guerreando, porque tem poucas pessoas no meio da batalha que morreram, no meio de Israel que morreram, porque a batalha era natural daquela época. Só que quem permanece até o fim é aquele que sustenta na batalha. Vamos terminar, que eu disse a mensagem rápida. Quero profetizar que Deus levanta na nossa geração gente que se move e sustenta até o fim. Talvez não é Moisés que Deus vai te levantar como Moisés. Talvez você não é Josué, mas nessa noite Deus está chamando para ser o sustentador em momentos difíceis, na necessidade, que quando a obra, quando a igreja, quando o homem de Deus e a mulher de Deus precisa, Deus vai levantar Moisés. Não precisa ser Moisés, não precisa ser Arão, não precisa ser Josué, precisa ser porque é suficiente. É o que Deus precisa, é que Deus precisa, é que esse ano de 2026 precisa, é homens e mulheres que representam sustentadores. Sustentador de mão, sustentador de altar,
você seja preparado, que você seja único. Não preocupe com o status, não. No último dia, um guerreiro não é contado em quantas medalhas que ele ganha, em quantas cicatrizes que ele carrega. No último dia não é porque o pastor pregou bem, não é porque cantou bem, não é porque profetizou, lá no inferno está cheio. É aquele que sustentou todo o cargo até os últimos dias. Porque fala, se depender de mim, pastor, o seu braço não vai baixar. Se depender de mim, vai doer o meu ombro, mas os seus braços não podem abaixar, porque se baixar, além da batalha, eu também perecerei. E aí, para terminar, lógico, também preparei a minha reflexão, mensagem. E nesse dia especial, reconhecemos e honramos a mulher chamada por Deus. Mesmo cansada, permaneceu no altar. Pastora Fátima, a sua perseverança sustenta família, ministérios e gerações. E assim como Moisés, enquanto as suas mãos permanecem erguidas, Deus sempre vai garantir a vitória para o seu povo. Aquele que te chamou é fiel e vai te sustentar até o pôr do céu para cumprir toda a promessa dele na sua vida, em nome de Jesus. Glorifica o Senhor Jesus com as palmas. Que a palavra de Deus seja gravada no teu coração nesta noite e que esse ano seja um ano de vitória, um ano de resposta através da oração. Eu tenho certeza que é um dos maiores pedidos para que Deus venha transformar a igreja e levantar verdadeiramente homens de Deus e homens e mulheres de Deus. Por mais de todos os presentes, eu tenho certeza que a maior presente que você pode oferecer à serva do Senhor é quando ela fala assim: a quem eu preciso, a quem me arei? Eu me levantei e vim aqui, pastor, envia a mim. Agradeça a oportunidade e exalte o nome do Senhor Jesus.